Sem este sangue lavados, mais alto que a neve estreita. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, por mais esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede, por mais um culto de Santa Ceia, onde estamos nesta noite celebrando, comemorando o grande sacrifício vicário de Cristo no Calvário, sacrifício esse que nos deu, que nos oportou, que nos remiu dos nossos pecados, tirou-nos da perdição eterna e nos colocou no reino de luz e de vida. Amém? Os irmãos que quiserem, se puderem estar em pé, por favor, vamos estar fazendo mais uma oração. Pedindo a Deus que esta noite continue nos abençoando, derramando sobre nós a sua graça e glória. Soberano Deus e eterno Pai, nós louvamos, Senhor, nesta noite, por essa oportunidade bendita e maravilhosa, Senhor. Quando a tua igreja, Pai Santo Eterno, se reúne nesta casa, Senhor Deus, para mais um culto, Senhor Jesus, de Santa Ceia, mais um culto, Senhor Jesus, de celebração, para mais um culto, Pai Santo, de adoração ao teu nome, de reconhecimento, Pai Eterno, que tu és o eterno Salvador, que tu és aquele que nos remiu, que nos comprou, Senhor eterno, que nos vivificou, Jesus, quando nós ainda estávamos perdidos, caídos no pecado. Deus eterno, santo e querido, e nesta noite, Pai Santo, o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos dar graça, inspiração, Senhor, e nos ajude, Pai Santo eterno, a te adorar, a te bendizer, a congratularmos o teu nome, Senhor. Abençoa os filhos, Senhor Jesus, que vão sendo entoados. Abençoa, Jesus eterno, a tua igreja, Pai Santo, alegrando-nos, meu Deus, enchendo-nos da tua presença, batizando com o Espírito Santo, Senhor Jesus, fazendo milagres, Senhor Deus eterno, curando as enfermidades, Senhor Deus eterno, e manifestando os dons espirituais nesta noite da tua igreja. A tua palavra que será ministrada nesta noite, Pai Santo, que seja dirigida pelo teu Espírito, inspirada, Pai Santo, pelo teu Espírito Santo, usando poderosamente o teu Filho, Pai, que nesta noite ministrará a tua palavra. Deus, fala conosco, Pai Santo, e aquece e alimenta, Pai Santo, as nossas vidas e a nossa alma. Deus eterno santo, que nós louvamos, Senhor, fica conosco, Pai Santo, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder ser a igreja. Tudo e
Glória a Deus. O Jesus que foi morto na cruz do Calvário, que foi sepultado após a sua morte, ao terceiro dia ressuscitou, irmãos. E nesta noite Ele está aqui neste lugar. Então nós podemos adorar Ele, bendizer e glorificar o seu nome, porque Ele está vivo e o seu nome é glorioso e maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos já estar adorando a Deus com as nossas contribuições, dízimos, ofertas, votos. Vamos fazer mais uma oração, pode ficar sentados mesmos. Logo após esta oração, os músicos, como de costume, já estarão tocando seus instrumentos, adorando a Deus. E enquanto os músicos estiverem adorando a Deus, nós também estaremos adorando a Ele com os nossos dízimos e ofertas. Soberano Pai, eterno e maravilhoso Deus, nesta noite especial, Senhor Deus, mais uma vez, nós vamos estar contribuindo, Senhor Deus eterno, a tua casa, sendo grato a Ti, Senhor Jesus eterno, por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Pai Santo eterno querido, continue prosperando a tua igreja, continue abençoando cada dizimista, cada ofertante desta casa. Que o Senhor aproveite, Jesus eterno, santo e querido, todas as bênçãos para o teu povo, fazendo prosperar, Jesus, financeiramente os teus servos, aqueles que trabalham, Senhor Jesus eterno e santo, em empresas que sejam prósperos, Senhor Jesus eterno, aqueles que trabalham por conta própria, Senhor Jesus, tem os seus negócios, Senhor Deus, que tu possa continuar abençoando. Pai eterno, santo e querido, fica conosco, Senhor Jesus, que as janelas dos céus estejam derramadas sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
com a paz do Senhor Jesus? Amém. Estão bem, queridos? Amém. Eu acredito que vocês estejam ótimos, né? Já louvaram a Deus, já se entregaram a Deus durante o momento de louvor, né? É muito bom. O coraçãozinho veio um pouco endurecido, mas já foi quebrantado para a glória de Deus. Não é verdade? Nós estamos no melhor lugar, que é a casa do papai, onde aqui não há acepção, não há diferença, somos todos iguais perante os olhos desse Deus maravilhoso, que nos amou de uma forma maravilhosa, inexplicável, porque quem faria isso? Quem se entregaria por um pobre pecador? Fui trabalhar hoje, e na hora que eu saí da empresa, coloquei o pé para fora e falei: Senhor, obrigado por este dia, obrigado pelo trabalho. Comecei a conversar com Deus, falei para Deus: eu estou tentando entender o Senhor, mas não consigo. Falei assim: o Senhor tem me abençoado tanto, eu sou tão falho, eu preciso melhorar muito, eu preciso buscar mais a tua face, buscar mais a tua presença. E o Senhor tem tanto amor por mim, pelo povo, por este mundo, por esse mundo vil. Eu tento entender o Senhor, mas não consigo. É difícil entender. Aí soou suavemente aos meus ouvidos a mesma coisa que ele disse para Paulo: a minha graça é suficiente. Falei: glória a Deus. É por esta graça que nós estamos aqui, né? Por essa graça maravilhosa, essa infinita graça, esse amor incondicional que Ele dá para nós, que oferece a todos nós, não é verdade? Queridos, glória a Deus por nós estarmos aqui na casa do papai. Há um mês atrás, eu tive no aniversário do pastor Paulo e tive a grata satisfação de encontrar lá, sentou ao meu lado lá, esse ilustre homem aqui. Alguém conhece ele aí? Só uma Silvana? Ah, menina, né? Na verdade, eu conheci ele no encontro de casais, né? Quando nós fizemos o encontro de casais, depois nós conversando e tal, depois eu descobri que ele foi o pastor dessa igreja, né? Pastor Sérgio, que carinhosamente nós chamamos ele de Serginho. E eu fiz um convite a ele. Um convite não, na verdade foi uma intimação, né? Era pequeno. Não foi um convite, foi uma intimação. Você vai lá no próximo culto desse você vai lá adorar a Deus juntamente conosco, participar da ceia conosco lá, e ele prontamente atendeu a intimação a qual eu fiz a ele. Agora eu quero perguntar para vocês: ele é bem-vindo nesta casa nesta noite? Amém. Então, vou dar um abraço nele representando todos vocês, tá bom, queridos? Só que esse abraço vai ficar de graça não, né? Ele vai ministrar a palavra do Senhor para nós nesta noite. Amém? Mas eu falei, pastor Sérgio, carinhosamente chamando de Serginho. Falei ou não falei? Me convida, né? Falei, pastor Sérgio, carinhosamente chamando de Serginho. Falei ou não falei? Quem ouviu falar, levanta a mão. Falei. Está conosco o pastor Sérgio, que carinhosamente chamando de Serginho. Ele é bem-vindo em nosso meio. Todos ouviram. Estava carregado, irmão, de trazer a palavra do Senhor para nós nesta noite. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem com os irmãos? Amém. Graças a Deus.
exercício com o pastor Valdivino. Ótimo. Bom, amém. Amém. Mas eu vejo que os irmãos estão muito bem, graças a Deus. Eu sempre perguntava para alguns irmãos, alguns que foram daqui hoje estão pastoreando, outros são meus alunos. A maioria não nos conhece. Mas eu louvo a Deus por poder rever muitos irmãos. Nosso desejo é o mesmo que João escreveu lá para cá, em 3º ano. Nosso desejo é que os irmãos estejam bem em tudo. Que tenha saúde, assim como bem também esteja a alma de vocês. Então nós louvamos a Deus. É muito bom estar aqui com os irmãos. Quando nós retornamos, eu nasci em Santo André, não era evangélico, mas fui para outros ministérios. Quando nós retornamos, eu congregava no Ana Maria, pastor Frisas, e a primeira congregação que nós viemos dirigir aqui em Santo André foi essa congregação. E foi uma bênção na minha vida. Já havia pastoreado em outras igrejas, em outros ministérios, na Igreja Batista, e depois retornamos para cá. Então, Genésio era cooperadora, fugia, não tem jeito de fugir. É assim que Deus faz. Eu louvo a Deus. Nós vemos aqui nesta noite primeiro para cultuar o Senhor Jesus Cristo. Tinha o desejo de estar com os irmãos, de ver alguns irmãos, alguns encontros na sede. Hoje eu congrego no Sônia Maria com o pastor Paulinho, sou pastor auxiliar e pastor do campo. Nós estamos dirigindo a igreja no momento. Ainda temos algumas dificuldades de horário, de trabalho, apesar de estar em plena adolescência, graças a Deus. Amém. Completamos 63 anos, agora é dia 3. E nós pastoreamos vocês há mais de 20 anos. Eu quero dizer para os irmãos que o nosso Deus continua o mesmo. Amém. O nosso Deus continua o mesmo. Deus tinha uma promessa na minha vida e essa promessa começou a se cumprir aqui, nesse tempo. Fizemos amigos aqui. Um pequeno problema que eu tive aqui, que eu engordei um pouco aqui. Eu ia visitar os irmãos de domingo, era 2 almoços por dia. Misericórdia. Mas foi uma bênção. Vocês são uma bênção de Deus. Deus abençoe os irmãos muito. Nosso desejo é nos alegrarmos juntos, porque nós estamos na presença do nosso Deus. Estamos passando por turbulências, situações que nós acharíamos que ia passar. Nesse período de mais de 20 anos, eu já tinha 3 filhos quando eu pastorei aqui, mas nesses mais de 20 anos, hoje eu já tenho 3 netos. Tenho netos com 10 anos, depois de 10 anos, um de 6 anos, moro no Rio de Janeiro. O Senhor nos levou depois daqui, fui pastorear Ciprestes, outros Ciprestes, Jardim, e depois saímos ao momento do ministério e retornamos agora na pandemia, 20, 21, e estamos ali com o pastor Paulo. Nesse período, muita coisa aconteceu na minha vida. Tive muitas pelejas, muitas derrotas, mas as vitórias foram maiores. Perdi entes queridos na pandemia, perdi irmão. Mas o nosso Deus, Ele é vitorioso, Ele é maior de tudo. Não tem situação. Aquilo que tem que se cumprir na minha vida e na sua vida há de se cumprir. Mas Deus tem que trabalhar os caminhos deles. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Nós ficamos aqui, acho que ficamos um ano, um pouco mais de um ano. Por aí. Um ano. Mas foi uma bênção de Deus. Os irmãos que estavam ali na época para nós. Então nós louvamos a Deus. Mas nós servimos um Deus, irmãos, que pode todas as coisas. Os reinos passam, reinos se levantam, reinos caem, mas o nosso Deus, Ele é eterno. O que Ele fazia na minha vida há 20 anos atrás, Ele continua fazendo hoje, na minha vida e na sua vida, e há de continuar fazendo quando nós estivermos aqui, porque Ele é o Deus vitorioso e Deus todo-poderoso. Não existe nada que Deus não possa agir e trabalhar na nossa vida. Eu passei por situações, algumas muito difíceis, não só de perda, de familiares, de morte, mas de situações. Mas em todas essas coisas o Senhor nos fez mais do que vencedores. A minha esposa passou por 2 cirurgias, os irmãos que a conhecem, a irmã Inês mandou a paz para todas. Ela não pode estar porque está envolvida em outro trabalho. E toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus
Jesus Cristo. Eu me alegro de ver os irmãos, né? Eu queria ter antes aqui, mas a gente não pode se convidar para ir na casa da pessoa, né? É bom ser convidado. Então, louvo a Deus. Mas eu sempre procurei perguntar, como estão os irmãos lá? Sempre respondi, está benção, está benção. E assim que precisa ser. Sermos uma bênção nas mãos de Deus. O pastor passa pela igreja. Mas a igreja continua, os irmãos continuam. E o nosso Deus continua em todo o tempo. Em todo o tempo Ele está conosco. Eu louvo a Deus porque foi algo maravilhoso na minha vida. Algumas promessas se cumpriram na minha vida. Outras ainda estão para se cumprir. Mas a nossa vida é assim. Quando nós estivermos aqui, nós precisamos louvar e agradecer o nome do Senhor e estar envolvido na obra de Deus. Porque tudo passa, mas as palavras de Deus não hão de passar. E o nosso Deus não muda, Ele é imutável. Nós vamos, quero compartilhar com os irmãos, hoje é um culto de Santa Ceia, mas queremos um texto que o Senhor tem colocado no meu coração, já tinha colocado e Ele confirmou. Um Deus que Ele muda a história. Deus está preocupado com a sua história, com a minha história. Nos diz Isaías que nós servimos, e nunca se ouviu falar com Deus, que trabalha em prol daquele que nele espera. Se nós estivermos esperando no Senhor, se você estiver esperando no Senhor, eu e você, nós não estaremos sozinhos em nenhum momento. Ainda que a situação seja conflitiva, seja uma situação angustiante, o nosso Deus, Ele está conosco. Porque Ele prometeu. Aí em Números 23, 19, Ele diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Ele, não faria, ou prometeria e não cumpriria? Não, irmãos, nós servimos um Deus todo-poderoso, que não é homem para que minta. Se tem promessa de Deus na sua vida, creia que no tempo dele as coisas acontecem. Amém. As coisas acontecem. Mesmo pouco mais de 20 anos, nós quisemos antecipar algumas coisas. Tinha promessa, mas quisemos antecipar. E não deu certo. Porque não era o tempo dele ainda. Deus tem o tempo dele na minha vida e na sua vida. Né? Deus tem bênçãos, tem chamada. Mas desde o momento da chamada até alcançarmos a bênção, existe um caminho que precisa ser trilhado por mim e por você. Não desista desse Deus, não desista da promessa dele na sua vida, na sua família. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele acordou contigo no momento certo chega. Mas nós precisamos estar no nosso lugar. Precisa estar no centro da presença de Deus, olhando para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé, a nossa esperança precisa estar nele. Não podemos tirar o olhar dele. Muita coisa mudou nesses mais de 20 anos. No cenário político, no cenário econômico. Passamos por tanta coisa. Passamos pela pandemia. Perdi pastores, amigos, famílias amigas na pandemia. Mas nós estamos aqui. Aleluia. Você está aqui. Você pode glorificar a Deus pela sua vida, pela sua família. Quantos que congregavam conosco já não estão mais? Mas nós estamos aqui. Vamos fazer o quê? Nós vamos continuar marchando e adorando esse Deus Todo-Poderoso que não muda. Os reinos sobem, caem, governos são eleitos, desfeitos, mas o nosso Deus, Ele é o Eu Sou, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todas as coisas sob controle na minha vida e na sua vida. Se estiver passando por uma situação que você não está entendendo, ou está enfrentando o silêncio de Deus, se aquieta. Porque teve uma mulher que tinha essa situação, lá em Mateus 15, 21. O Deus que muda a história precisava ter um encontro com uma mulher e ter esta mulher, a sua vida e a sua história mudada. Lá em Mateus 15, essa narrativa Lucas também nos traz, nos fala da mulher cananeia, o verso 21. E partindo Jesus, Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes
Tiro de Sidom, ele foi lá para uma região que não era muito conhecida. E uma mulher precisava ter um encontro com o Senhor Jesus. Ele poderia ter feito outros caminhos, não ter passado nessa região, mas ele precisou passar naquela região porque ele precisava. Ele precisava encontrar-se com essa mulher. Primeiro porque ela era mulher. E os irmãos e as irmãs sabem que eram discriminadas. Né? Ela era discriminada por ser mulher. O meio eclesiástico da época, o meio político, o meio principalmente dos judeus, discriminavam as mulheres. Mas Jesus, ele registra muitas histórias dele se envolvendo com mulheres, colocando mulheres no seu ministério, colocando mulheres na sua árvore genealógica. Ele colocou Raabe, mas é sua árvore genealógica, porque Jesus veio para quebrar os paradigmas. Deus trabalha do jeito dele, não do nosso jeito. Os caminhos de Deus não são iguais aos meus caminhos, nem os pensamentos de Deus são iguais aos nossos. Os pensamentos, os caminhos de Deus são superiores aos nossos. E às vezes nós não entendemos, mas Deus trabalha. E Deus continua mudando a história. Deus ainda continua restaurando. Deus ainda continua salvando, curando, batizando e levando o homem para o céu. Mas Ele se preocupa com a minha história e com a sua história. Nós temos um Deus todo-poderoso. Ele nos formou, Ele conhece todas as coisas. E Ele precisava se encontrar com aquela mulher, cananeia. Olha, ela não era da linhagem dos judeus. Ela era uma linhagem pura. Ela veio lá das linhagens semíticas. De Sem, Cão, Jafé. Ela veio dessa linhagem dos cainitas, de Cão, de Judei, de Lúvio. Quem é? Eu lembrei que fugiu o nome. Maravilha. Noé. Veio lá das linhagens de Noé, quando a terra começou a ser repovoada, dos seus filhos Sem, Cão, Jafé. E essa mulher veio dessa linhagem. E era uma linhagem discriminada, porque foi uma linhagem amaldiçoada desde lá de trás. Então vejam bem, era uma mulher discriminada por ser mulher. Ela era discriminada por ser cananeia. Ela não era de uma linhagem pura de judeus. Trabalhava mais ou menos como samaritanos, uma linhagem pura e que não era bem vista, não era vista com bons olhos. Talvez alguém não te olhe com bons olhos. Talvez alguém até te discrimine por causa da sua ideologia, por causa da sua fé, por causa do Deus que você prega, por causa do Deus que você não prega, mas alguém vê alguma coisa diferente na sua postura. Pode ser que alguém se incomode com isso, mas eu quero dizer para você, não se preocupar não, porque Deus está nesse negócio, e Deus ele é cumpridor de todas as coisas. Deus às vezes nos coloca em lugares para incomodar as pessoas. Existem pessoas que não entendem que o Evangelho, que é boas novas, vai trazer harmonia em tudo. Não, o próprio Jesus disse que eu vim trazer divisão, eu vim trazer quebra de ideologias, de pensamento. É assim que Deus faz o Evangelho. Hebreus fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que corta até conhece a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. O nosso Deus, através da sua palavra, Ele age e trabalha na minha vida e na sua vida. E tem história na minha vida e na sua vida. O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele quis passar por Tiro e Sidom. Poderia ter feito outro caminho, mas Ele quis fazer. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Veja que aquela mulher, ela se aproximou
falou de Jesus já de uma maneira diferente. Ela não era judia, ela não era da linhagem pura, ela era excluída, mas ela ouviu falar de Jesus e, por certo, ela teve essa percepção que Jesus poderia se preocupar com ela. E ela se apresentou. Olha, alguém falou, mas você é mulher, você não vai conseguir, porque são raras as vezes que a gente convive com mulher. Você não é judia, não vai dar certo esse negócio, Deus não está nesse negócio. Quem sabe Deus colocou algo no seu coração e alguém está dizendo, olha, isso aí vai por água abaixo. Mas eu quero dizer para você que se é projeto de Deus na sua vida, vai chegar no tempo certo, na hora certa. Você vai cantar o hino da vitória, porque Ele é Deus. Ele faz como Ele quer, não do jeito que nós queremos. Mas aquela mulher se apresentou para Ele, já de uma maneira diferenciada. Primeiro ela clamou, Senhor. Glória. Senhor quer dizer cure-os. Ela já apresentou Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor é o Senhor. Eu sou excluída, eu sou discriminada, mas eu clamo ao meu Senhor, porque eu sei que o Senhor é ter o controle de tudo. O Senhor, Ele é Senhor da minha vida e da sua vida. Ele é o Senhor dos meus negócios, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, de tudo aquilo que Ele colocar na minha mão, na tua mão para cuidar. Ele é Senhor, e como Senhor, Ele cuida muito bem. Ele sabe tratar, Ele sabe até corrigir, que Ele corrige e castiga aqueles a quem ama. Se estivermos passando até por situação de correção, é o Senhor que trabalha na minha vida e na sua vida. Não perca a bênção de Deus em participar nesse banquete espiritual nessa noite, porque nós servimos um Deus Todo-Poderoso que conhece o meu coração, o seu coração, conhece a minha história e conhece a sua história, e Ele ainda quer mudar histórias, Ele ainda quer renovar alianças, Ele ainda quer renovar pactos nesta noite, porque Ele é Deus. E aquela mulher primeiro clamou ao Senhor. Ela falou do seu governo, do seu senhorio, da sua cura. Segundo, ela falou filho de Davi. Ela reconheceu em Cristo a sua função de rei, e passando pela linhagem de Davi, porque ele precisava passar pela linhagem de Davi. E nos evangelhos, principalmente de Mateus, que apresenta Jesus como rei, que foi escrito para os judeus, apresenta a genealogia de Jesus passando por Davi. Então ela clamou, Senhor, reconheceu como Deus. Como é que você tem se apresentado a Deus? Às vezes o nosso corre, nós às vezes nos ajoelhamos e nem agradecemos ao Senhor, né? Às vezes a coisa está tão dura, tão aflitiva, que às vezes nós nem lembramos de agradecer ao Senhor, e a gente já vai clamando, pedindo, mas Ele nos conhece, e Ele não nos condena por causa disso, não. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria de Deus na minha vida e na sua vida. Talvez você tenha chegado aqui para participar desse banquete com seu coração apertado. Mas eu quero dizer, nesta noite o Senhor me trouxe aqui para você, para dizer para você que tem solução no seu problema, tem solução na sua casa, tem solução na sua casa, tem solução para o seu filho, tem solução para aquilo que parece estar perdido, porque nós perdemos às vezes algumas batalhas, mas as vitórias de Deus são maiores na minha vida e na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor, filho de Davi. E aí depois ela disse que está lá em Lamentações 3:23, 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Porque as suas misericórdias não têm fim. Ela citou a palavra, Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor Ele é riquíssimo em misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de nós estarmos aqui nesta noite. Passamos por guerras, por pelejas, por situações, mas o nosso Deus Ele é misericordioso. E aí em Lamentações 3:26 nos diz que bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do nosso Deus. Então, meu querido, aguarde. O Senhor Deus, Filho de
de Davi, ele tem misericórdia de mim e de você. Mas a mulher se apresentou esperançosa que Jesus iria trazer no meio daquela multidão, trazer talvez alguma coisa para ela se assentar. Ela falou que ele é Senhor, ela falou que ele é filho de Davi, ela reconheceu a sua soberania, o seu governo de rei. Mas o 23 nos diz que Jesus não lhe respondeu coisa alguma. Jesus ficou quieto. Talvez Jesus esteja quieto para mim e para você. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está trabalhando na minha causa e na sua causa. Porém, que nós não entendemos e nós temos aquela coisa imediatista. Eu ainda não me aposentei, meu Deus. Cheguei aos 62 anos, poderia ter me aposentado antes, mas não me aposentei. Ainda me aposentei este ano. Mas Deus faz as coisas diferentes, irmãos. Diferentes do que eu e do que você planeja. Tem gente que até planeja a minha bênção vai ser assim. Talvez a mulher, ele vai colocar um banquinho, vai me chamar à parte. Mas Jesus nem respondeu nada para ela. Aí alguém, mas eu não falei para você? Você é mulher, você é cananeia. Falei para você que Deus não estava nesse negócio, está vendo? Ele não te falou nada. Ficou quieto. Deus não está nesse negócio, mas a mulher tinha algo no seu coração. Amém? Não. Aleluia. Tenho algo aqui que eu sei que Ele pode me ajudar. Aleluia. Olha, ele ficou quieto, não respondeu palavra nenhuma. Aquela mulher poderia ter ido embora. Eu vim até ele com as minhas dificuldades. Contei, expus meu coração para ele, contei, e ele ficou quieto. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Eu vou procurar um outro profeta, um outro Deus, um outro lugar, ou uma porta mais larga, um caminho mais fácil, um caminho que tenha a minha cara. Eu sempre falo quando nós ministramos que hoje nós temos igrejas para todos os gostos, para todas as necessidades. Tem igreja que você chega assim, essa igreja é minha cara. Não preciso mudar nada. Aquele que roubava, não precisa deixar de roubar. O que enganava, não precisa deixar de enganar. O que se prostituía também não precisa deixar de se prostituir. Nossa, um caminho bom, largo, cheio. Que besteira é essa, pastor Guilherme? Coisas bem mais fáceis, caminhos bem mais fáceis, mas a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons. Mas no fim deles são caminhos de morte. Os nossos caminhos, as nossas escolhas precisam ser feitas na palavra de Deus, que é viva e eficaz. O padrão no mundo não é padrão para mim e para você. O padrão para a nossa vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Está sem norte, está sem direção na sua vida, vai orar, lê a palavra e espera. Se o Senhor estiver no silêncio, não seja como aquele crente que faz biquinho para Deus. Magoou. O Senhor não respondeu, magoei. A mulher cananeia podia chegar, vou magoar esse profeta, vou procurar outro. E para piorar a situação, os seus discípulos, ainda chegando ao pé de Jesus, olha, Senhor, essa mulher está aqui uma doida aqui, despede ela. Ela vem gritando atrás de nós, uma doida. Jesus, olha o escândalo, olha a falta de ética ministerial, eclesiástica, ética, tão bonito, regras de convivência, de relacionamento que nós precisamos ter. E eles falam, não, despede, ela vai embora, manda ela embora. E no 24 o Senhor respondeu. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas, ele falando para a mulher, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, que situação, hein? Primeiro ficou quieto, não falou nada. Os seus discípulos, Senhor, vou te dar um conselho, vai por mim, Jesus, toca essa doida embora, manda embora, vai dar problema.
ser ruim para o seu ministério, não vai ficar bom. Despede ela. Aí Jesus rompeu o silêncio e se apresentou para a mulher: olha, mulher, eu não vim para você, eu não vim para o seu povo, eu vim para os judeus. Você é da linhagem de Cana, dos cananitas. Eu não vim para você. O Senhor estava colocando a fé daquela mulher em prova. Ela não poderia ter ido embora? Eu iria. Porque ainda tem mais coisas para acontecer. Eu não vim, Jesus dizendo, eu não vim para você. E aí ele continua. Mas ela ficou na dela. Tem situações que a gente tem que ficar na nossa. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mas a se aquietar é ficar quieto. Às vezes tem coisa na minha vida que eu e você temos que fechar a boca e não falar nada. Deixar Deus agir e trabalhar, porque Ele sabe trabalhar. Mas às vezes nós queremos dar uma ajudinha para nós. Ah, Senhor, mas se o Senhor fizer assim, não pode ser assim. O Senhor fica só nos observando. Como Sara, como outras coisas que foram feitas, e lá na frente tiveram problema. Mas o Senhor está observando tudo. O silêncio de Deus na minha vida e na sua vida não quer dizer que Deus nos desamparou. Não, Ele é Deus em todas as coisas. Ele é o Deus da porta fechada, mas Ele é o Deus da porta aberta. Ele é o Deus que faz, o Deus que acontece e o Deus que às vezes não faz nada. Porque se Ele não quiser fazer nada por nós, eu por mim já estaria muito grato em ser salvo. Os irmãos não? Se Ele não somente tivesse nos salvado, tão somente, perdoado os nossos pecados, escrito o nosso nome no livro da vida, para mim já estaria por mim. Mas o problema é que existe um termo chamado justificação. Deus nos tornou justo, perdoou os nossos pecados, purificou-nos, e no seu sacrifício vicário, substituto, Ele acrescentou bênçãos na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele faz mais do que nós pedimos, mais do que nós imaginamos, mais do que nós pensamos e podemos alcançar. O nosso Deus age quando nós não podemos fazer nada. Nada. Não está entendendo? Vem para o estudo de oração. Se envolva nos trabalhos da igreja, não é o máximo, não é mulher única, os trabalhos, continue. E se alguém perguntar, como é que está? Está tudo bem contigo? Está tudo bem comigo. Tá tudo bem. A bênção chegou? Ainda não. Mas está tudo bem contigo. Porque às vezes tem que colocar pessoas até dentro da casa de Deus para... E aí, aquela bênção chegou? Já chegou? Ele está mais preocupado com a bênção sua do que ele, do que você mesmo, né? Mas para isso aí você disse, está tudo bem. Como é que estão as coisas? Está tudo bem. Às vezes não estão bem. Às vezes as coisas não estão bem. Mas você vai dizer, aprender hoje, que quando alguém perguntar para você, como é que está? Está tudo bem. E o chefe que te perseguia? Está tudo bem. E aquela situação que não foi resolvida, e cara, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. No momento certo, Deus age e trabalha. Aleluia. E ele não respondeu nada para a mulher, e ainda falou para ela que ele não veio para ela. Eu poderia ter ido embora. Mas primeiro ela reconheceu o Senhor e o Cristo. Ela reconheceu o seu governo como rei, que vai ser durante o milênio. Ela enfrentou o silêncio dele. Parece que muitas vezes a nossa oração não passa do tempo. Às vezes a situação está tão apertada, tão difícil, que nós não sabemos para onde ir. Mas nessa hora nós precisamos colocar o nosso joelho no chão. E joelho é uma maneira de dizer que você pode orar de joelho, em pé no metrô, dentro do avião, tomando banho, de qualquer jeito você pode orar. Orar é conversar com Deus, é contar com Deus, aquela situação aflitiva que Ele já conhece. Mas Ele quer que nós abramos o nosso coração para Ele, Senhor. Até aqui eu pude vir, daqui para frente não posso mais, daqui para frente é com o Senhor, a minha causa está nas tuas mãos santas, e eu creio que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu creio no Senhor vitorioso, que muda histórias. Esse Deus ainda está aqui nessa noite, esse Deus ainda está aqui nessa noite, esse Deus ainda está conosco. Mas aí, tudo isso
verso 25, então chegou ela e o adorou dizendo, Senhor, socorre. Mas eu já falei para você que eu não vim para você, para sua casa. Mas Senhor, me socorre, me ajuda. Aquilo que eu podia fazer, eu já fiz. A parte que o advogado podia fazer, ele já fez. A parte que o médico podia fazer, ele já fez. Mas agora aquilo que é impossível a nós homens, é possível para o Senhor. Aleluia. Deus trabalha dentro das impossibilidades na minha vida e na sua vida. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por nós. Mas aquilo que nós é impossível nós fazermos, aí Deus vai entrar com providência. Deus não vai mandar anjos para vir para a igreja. Deus não vai mandar anjos para evangelizar, para ir nos hospitais, para ir nas cadeias. Não, Deus não vai mandar anjos. Isso aí cabe a mim e você fazer. Amém ou não amém? Amém. Amém. E nessa hora parece que o amém fica até meio doído isso aí, né? Mas existem aquelas situações que Deus conhece. O Paracletos, o ajudador, o Espírito Santo, diz a palavra de Deus que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, até mesmo quando nós não sabemos pedir. Eu quero dizer para você que Deus tem visto a sua lágrima, o seu choro, a sua aflição, a sua oração que você não consegue nem dizer direito, nem falar direito, você só balbucia, mas o Espírito Santo de Deus, Ele conhece o seu íntimo, Ele te formou, Ele tem a tua vida nas tuas mãos, as nossas vidas estão nas mãos dEle, e não cai um fio da minha cabeça e da sua cabeça, se não for para a permissão de Deus, porque é assim que Deus trabalha. Aleluia. Quando nós estivemos aqui, não sei se o irmão lembra, irmão Genésio, minha esposa tinha um abscesso aqui. Chegou a ver isso, né? Ela tinha um caroço aqui. Vamos resumir. Eu não conto porque tem que contar ela, como ela está aqui. Então vou contar. A situação foi que nós tínhamos esse convênio e nem o convênio queria operar. Ninguém convênio, nós cansei de assinar termos de compromisso. Quando chegava na hora de assinar, o médico não queria, porque era muito próximo aqui do líquido craniano. Resumindo, um dia eu fui numa congregação, eu fiquei numa igreja que ninguém me conhece, ninguém me viu, eu fui numa congregação cristã. Fui na cristã. E quando eu estava lá, o Senhor usou uma pessoa, para mim, a esposa falou, olha, eu vou te curar, mas não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. Nós lá na cristã. Não se escandalize com Deus por isso não. Deus faz, não quer entender essas coisas não. Não queira julgar as coisas não. Deus vai vir buscar uma igreja universal, tirada desse mundo. Então você não quer entender o que Deus faz lá, não vamos criticar, não vamos falar mal. Deus tem o seu agir. Deus tem o seu agir. É Ele quem salva. Ezequiel diz que a alma do pai é minha, a alma da mãe é minha, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá, mas eu não tenho prazer na morte do ímpio. Ele quer que todas as almas sejam salvas. E Deus trabalha assim. Ah, mas pastor, então em tal lugar faz. Em tal lugar faz, mas deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Nós não fomos constituídos para julgar. Se aquilo é de Deus, isso não é. Vamos ficar no nosso lugar. Vamos glorificar a Deus. Resumindo, passou, ela desistiu, não quero mais ser isso não quero ser operada. Mas eu morava aqui no parque do laboratório e tinha uma UPA próximo da minha casa. Minha esposa foi lá fazer um exame normal e a médica viu aquele inchaço assim. Olha, vou te encaminhar para as clínicas. Na época, hoje já tem convênio, na época não atendia. E a minha esposa, vamos ver o que dá, né? Ela tinha perdido totalmente a fé. Mas isso foi um trabalhar dela, de Deus na vida dela. Né? E fomos, ela ficou 2 dias tentando ligar, conseguiu ligar. Conseguiu, fomos lá para a clínica, eu trabalhava no Diadema. Chegamos lá, levamos todos os exames, aí veio atender um rapaz, um jovem, não sei se era estagiário, que era um médico bastante novo. Né? Eu fiquei assim, meu Deus, já passou por duas sessões de avaliação, os melhores médicos, ninguém quis operar ela, será que esse novato? Bom, resumindo, aí ele olhou ela assim, olha, ele disse, isso daqui da senhora, e todos os médicos falavam que ela poderia morrer na mesa de cirurgia. Ele falou, olha, isso aqui não é nada. Eu falei, pronto, meu Deus do céu, isso não é de Deus.
por médico Senhor, confesso, estou um pouco preocupado, não se preocupe não. Da especialidade dele, ele é o segundo melhor na América Latina do Sul. Aleluia! Gente, eu fico com tanta vergonha que eu cacei no banheiro lá no Hospital das Clínicas, ajoelhei, eu não sei se tinha xixi que tinha no chão, aqui eu ajoelhei, glorifiquei a Deus, e comecei a chorar, porque ele chegou assim, olha isso daqui. A sogra falou, você passou por tantos lugares, eu passei. Alguém quis te operar? Não quis. Tá bom, então você vai embora e nós vamos te ligar. Porque essa é uma cirurgia que vai ser feita, minha esposa correu para mim. Tá bom, vamos embora. Aí passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, minha esposa falou, acho que eu vou mudar onde eu estou no serviço, numa reunião lá, vem embora aqui, vou te chamar, eu vou internar hoje, vou operar amanhã cedo. Deixei a reunião lá com os diretores, vim embora, peguei ele nas clínicas e tal, operou, fez biópsia, não deu nada. Glória a Deus! Nosso Deus é tudo poderoso, irmãos. Você tinha dois problemas, nenhum deles resolveu. Sabe por quê? Deus faz do jeito dele na minha vida. Aleluia! Para mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus. Aquilo que é possível fazer, faça. Vá para o médico. As irmãs vão, as irmãs são mais cuidadosas que os homens vão para o médico, se cuidem, vão, procurem o urologista. Esse é o nome, minha filha, ela é chata, ela é nutricionista. Ela marcou um médico dos velhos. Geriatra. Pai, vou levar você no geriatra. Imagina, gata. Pai, eu fui, gente, uma vez, já faz todos os exames, já pede tudo. É que a gente tem esse preconceito. Mas Deus está dizendo para mim, para você, cuidemos da nossa saúde, cuide da sua saúde, cuide da sua saúde. Nós precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que é impossível, Deus vai agir. Amém? Deus é assim que faz. E aquela mulher, ela chegou e adorou. Aleluia! É possível adorar o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz? Porque adorar o Senhor pelo que Ele faz é uma mão com açúcar, não é? Quando Deus nos abençoa, quando a conta está no azul, quando a geladeira está cheia e não é de água, tem até coca, é mais fácil adorar esse Deus. Agora, quando as coisas estão saindo do jeito que nós planejamos, do jeito que nós imaginamos, do jeito que nós determinamos, tem gente determinando, eu determino a bênção de Deus na minha vida e na sua vida, mas Deus às vezes faz a coisa totalmente para dizer que não sou eu, não é você que determina, é Ele que determina. O poder ainda está nas mãos dele, e Ele detém, Ele faz do jeito dele. Glória a Deus, o nosso Deus Ele é todo poderoso, mas nós precisamos adorar o nosso Deus pelo que Ele é. E não pelo que Ele faz. O que Ele faz simplesmente é um detalhe. Ele pode dar ou Ele não dá. Mas o que Ele fez nos trouxe aqui nesta noite. O que Ele fez por nós, nós podemos estar aqui nesta noite, nos alegrando, trazendo à memória a sua morte e ressurreição. O que Ele fez. Mas aquela mulher o adorou. E aí Jesus ainda, vou testar mais um pouquinho. Então Jesus disse para a mulher, olha, não é bom pegar o bom dos filhos e dar os cachorrinhos. Que situação, né? Ainda que, na época, todas as nações que não eram judias, que não eram da linhagem dos judeus, eram chamadas cães, nações cães. Aí Jesus chegou para ela, olha, eu vou pegar o pão meu, dos meus discípulos, da casa de Israel, e vou dar para você. Talvez se eu fosse eu falei, bom, eu sou discriminado. Ele ficou quieto todo o tempo. Depois ele falou que ele não veio para mim. E agora me chama de cachorrinho? Eu vou embora desse negócio. Oxi, vou ficar perdendo tempo aqui? Às vezes Deus, Ele quer saber a minha estrutura de fé. A sua estrutura de fé. Oséias diz que o povo, tem uma passagem que diz, eu te conheci no deserto, numa terra muito seca. Deus muitas vezes nos coloca no deserto porque Ele quer provas da minha fé e da sua fé.
Ele quer provas. Nós dissemos que Ele é todo-poderoso, que Ele é o único, que Ele é o Deus que nós servimos, mas às vezes Ele nos coloca em situações na caverna e no deserto, porque Ele quer prova da minha fé e da sua fé. Não que Ele precise disso, Ele não precisa. Mas Ele quer saber o quanto que realmente nós confiamos nele. Porque Deus, Ele não quer a nossa capacitação, a sua capacitação. Ele quer a sua disponibilidade e a minha disponibilidade. Deus não precisa da minha e da sua capacitação, mas sim Deus precisa que eu esteja disponível e você esteja disponível para quando Ele precisar usar. Aleluia! Porque é assim que Deus trabalha e age. Aleluia! Aquela mulher não adorou. Talvez aquela mulher tenha chorado muito. A Bíblia não registra quanto tempo. Mas por certo ela já tinha chorado demais. E ela adorou o Senhor, dizendo: socorre-me. Jesus disse: olha, não é bom pegar o pão dos filhos da casa de Israel e deitar aos cachorrinhos. E acho que Jesus falou e ficou esperando a reação dela. Deus faz algumas coisas na nossa vida, irmãos. Ele fica observando como é a nossa reação. Deus nos coloca em situação de litígio para ver como é que nós vamos reagir. Ah, mas pastor, eu sou para ver o culto. Aí eu peço um minuto para o Senhor. Eu resolvo do meu jeito. O Senhor está cuidando. Ah, mas eu tenho o meu temperamento, o meu jeito, eu sou assim mesmo, eu sou pequeno, rancoroso, eu não perdoo, eu não amo. Mas o Senhor, Ele quer ver a minha reação e a sua reação. Ele queria ver a reação daquela mulher. Aleluia! Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, mas a mulher disse: olha, Senhor, eu sei que eu sou mulher, eu sei que eu sou cananeia, eu sei que eu não sou da linhagem pura da tua tribo, eu sei de tudo isso. Mas, Senhor, eu também sei que eu sou como os cãezinhos, eu não sou da linhagem pura. Mas também, Senhor, eu sei que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí quando ela disse isso, ela pois Senhor Jesus no meu cura. Aleluia! Eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso. Eu só estou pedindo para o Senhor me socorrer. Eu sei que eu não sou digno, nenhum de nós éramos dignos de estarmos aqui. Paulo disse que nós estávamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos delitos. Paulo não se tornou grande de Deus. Mas o Senhor quer ver a nossa reação. E aquela mulher falou: Senhor, eu sei de tudo isso. Eu sei que não é bom pegar o pão na casa de Israel e dar aos cachorrinhos. Mas eu sei também, Senhor, que os cachorrinhos e os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor Jesus, do seu Senhor. Aí quando Jesus, ela falou aqui, lá em Jesus, no verso ele diz: ah, mulher, Jesus respondeu: grande é a tua fé, aleluia, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou liberta. A honra, a glória, a soberania é do nosso Deus. Ele não nos prove a Deus, que Deus não tenta ninguém pelo mal, mas Ele nos coloca em situações que nós precisamos nos apresentar. Senhor, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou insignificante, eu sei que não tenho a mesma capacidade, mas eu não canso de dizer: Senhor, socorre. Socorre-me, Senhor. E aquela mulher alcançou a bênção e a vitória, primeiro porque ela reconheceu o Senhor de Jesus, reconheceu a sua linhagem real, passando por Davi. Ela entendeu o trabalhar de Deus, o silêncio de Deus, na hora que Deus estava quieto. Porque vai chegar a hora de Deus falar, de Deus agir. Mas em Apocalipse diz em várias passagens, pelo menos 7, que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a ele. Deus fala de uma maneira que nós muitas vezes nós não entendemos. Às vezes Ele fala suave, às vezes Ele fala no trovão, às vezes Ele fala no terremoto, Ele fala na palavra, Ele fala no cântico, Ele
Ele fala no começo com a igreja. Deus sempre fala. Os ouvidos deles não estão agravados para que ele não possa ouvir. Nem as suas mãos estendidas para que ele não possa abençoar. Deus ainda age e trabalha no meio da nossa igreja, na nossa vida. O problema é que nós nos envolvemos tanto e não aceitamos, e nós não entendemos que Deus trabalha dentro daquilo que é impossível para mim e para você fazer. Mas aquilo que é possível fazer, façamos. Paulo diz: a tempo e fora de tempo, gastar-se e deixar-se gastar pelas almas. Quanto nós estamos envolvidos no amor de Deus? Quanto nós estamos deixando se gastar pelas almas, pela obra, pela igreja, por Cristo? Nós queremos as bênçãos. Até eu sou mais novo, eu quero só bênção. Mas eu sempre falo que toda bênção que Deus nos dá, toda bênção que Deus derrama na nossa vida, essa bênção gera um compromisso e uma responsabilidade. Toda bênção que nós recebemos de Deus gera um compromisso na minha vida e na sua vida. Toda bênção de Deus na sua vida, ela gera uma responsabilidade. Quantos estão dispostos aqui a assumir responsabilidade? Ninguém levanta a mão? Se eu perguntar quantos querem receber bênção, eu sei que todo mundo vai levantar. Mas pense bem, toda bênção de Deus gera uma responsabilidade na minha vida e na sua vida. Então eu vou perguntar de novo: quantos querem assumir responsabilidades diante de Deus? É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. E Jesus honrou aquela mulher. Olha, mulher, grande é a tua fé. Nem Israel encontrou aquela fé. Seja feito para contigo, conforme tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Aleluia. O Deus que trabalha nas histórias de vida, Deus trabalhou na história da minha vida e trabalha na sua, e ainda está trabalhando. Aleluia. Eu ainda espero bênçãos de Deus ainda se cumprir na minha vida. Mas eu já entendi um pouco mais, apanhando, que é no tempo dele. Já fizemos muita besteira. De se adiantar, de querer ir na frente de Deus. Aí Deus vai ajudar lá para o fim da feira. E aí a gente aprende. Porque Ele é Deus, o Deus do impossível. E quando nós reconhecemos a sua soberania, o seu senhorio na nossa vida, e entregamos tudo na mão dele, e nos aquietamos, e às vezes fechamos a boca, e deixamos Deus agir e trabalhar, aleluia, a bênção de Deus chega na minha vida, na sua vida, porque Deus quer renovar ânimos nessa noite, Deus quer renovar fé, pessoas que vieram sem fé, outros estão com a sua fé bem pequenininha. Deus quer renovar nesta noite, Deus quer renovar a aliança, Deus quer renovar ânimos, corações, para que continue marchando, enquanto o Senhor permitir que nós estejamos aqui. Coloque tudo nas mãos do Senhor, e vamos nos banquetear, vamos participar desse banquete espiritual, para a honra e glória do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus nos use. Permita que o Senhor Jesus te use. Deus quer te usar. Aonde você está inserido? Mas pastor, o meu chefe não me percebe, não gosta de crente. É ali mesmo que Deus vai te usar. Vamos entender isso. Toda bênção de Deus gera um compromisso. Mas nessa noite Deus tem renovado a aliança, ânimo e disposição de muitas pessoas que estavam pensando em tirar a mão do arado. Não é tempo, queridos, de tirar a mão do arado. Não. Continua, persevera, porque o nosso Deus é um Deus que nunca perdeu peleja, e Ele não vai perder a minha, nem vai perder a sua, mas vamos deixar Deus trabalhar, porque a última palavra sempre é de Deus. O médico pode já ter dado o diagnóstico, mas a última palavra é de Deus. O advogado já pode ter dado a pré-sentença, mas a sentença final é do nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração para todos sempre. Aleluia! Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe. Nosso desejo é que os irmãos continuem sendo uma bênção para todos os pastores que passarem por aqui. Já tem sido com o pastor Belmiro. Continue sendo.
para a honra e glória do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória, o esforço e trabalho não seja em vão. Ele não é em vão. Amém? Façam com dedicação, com amor. Façam o melhor para Deus. Façam o melhor. Para Deus tem que ser sempre o melhor. Está desafinado? Não canta. Afina. Eu fui ensinado assim. Minha mãe comprava roupa quando era criança. E a melhor roupa nós usávamos para ir para a igreja. Guardava a roupa, Mas a gente vê. Eu só prega nada. Casamento. Depois vou para a igreja. Nós respeitamos todas as opiniões. Todos são livres da beleza, mas eu fui ensinado dessa maneira. Para Deus tem que ser sempre o melhor. Para Deus tem que ser sempre o melhor. Você limpa a igreja? Seja a melhor limpadora. Você é um músico? Seja o mais dedicado. Você é um diácono? Seja o mais esforçado. Você é um obreiro? Seja o mais capacitado, mais esforçado. Porque para Deus tem que ser o melhor. Ele deu por mim e por você aquele que Ele tinha de melhor. Dê ao Senhor o melhor, dê o seu coração. Deixa Deus trabalhar. Quando nós nos preocupamos, nos envolvemos com a causa de Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida dos nossos filhos. Ele cuida dos nossos netos. Deus faz dessa maneira, portanto, dê para o Senhor o seu melhor. Dê a melhor oferta. Dê o melhor tempo do Senhor. Ele se merece sempre o melhor, porque Ele deu por mim e por você aquilo que Ele tinha de mais belo, de mais puro, de mais santo. Ele deu o melhor. Jesus Cristo deixou de ser Deus por um tempo, assumiu a sua natureza humana para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite glorificando a Ele, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então receba a renovação de Deus na sua vida, no seu coração, lá no fundinho do seu coração, lá naquele quartinho fechado, lá dentro do seu coração, que você diz que é coisa sua, que é o meu jeito, que é o meu temperamento. Até aqui o Senhor veio, mas nesse cantinho do meu coração, mas o Deus está dizendo para você que é nesse cantinho é que Ele vai precisar mexer. É nesse cantinho que Ele vai precisar trabalhar. Então recebam a renovação de Deus, o trabalho de Deus. Deus trabalha da maneira que nós não imaginamos. Mas Ele é Deus. Ele quer honrar a nossa fé, assim como Ele honrou a fé daquela mulher. Deus vai honrar a tua fé. E no momento certo você vai cantar o hino da vitória, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Palavra abençoadíssima, né? Glória a Deus. Queridos, nós vamos já participar do pão. Eu quero ler o texto da palavra do Senhor na carta. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé, queridos amados irmãos? Glória a Deus. Querido e eterno Deus, Pai Santo, eu te louvo, te glorifico, Senhor, juntamente com a tua igreja, Senhor. E neste momento, Senhor, nas mãos do teu filho está uma bandeja com pão, que a tua filha, Senhor, fez esse pão com muito amor, com muito carinho, tenho certeza disso. Nós oramos agora, Senhor amado, e a partir desta oração, este pão é abençoado, Senhor. E ele tipifica, Senhor amado, o teu corpo que foi vituperado naquela cruz, foi moído pelas nossas transgressões. Esse pão que nos alimenta, esse pão que nos dá vida, esse pão que nos transforma, esse pão que nos sustenta, Senhor amado, a Deus querido, esse pão que no momento, Senhor, em que ele for ingerido, Senhor, por nós, Senhor, ele vai nos dar força para continuarmos a nossa caminhada, Senhor amado, a Deus querido. Pai, por isso de novo te glorifico, te agradeço, Senhor, e peço, humildemente eu peço, Senhor, que o irmão, a irmã, que comer desse pão, seja renovado, Senhor, na tua força. Como foi ministrado, Senhor, através do teu servo, a tua santa palavra, Senhor amado, que traga um renovo para nós, Senhor amado. Nós precisamos, como igreja, Senhor, de um renovo. Faça com que isso aconteça, Senhor, a partir deste momento que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Todos participaram do pão? Você pode colocar de pé. Amém? Vou pedir para o nosso irmão presbítero Carlos fazer esta oração. Oramos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado por esse momento, meu eterno. Senhor, nós te louvamos, Pai querido, por teu Senhor. Aleluia, glória a Deus naquela cruz. Verteu o seu sangue tão puro, Senhor. Pai, nós te louvamos, te adoramos. Oh, Jesus, muito obrigado, meu Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós, mas o Senhor foi até o final, e através do teu sangue nos abriu um caminho que nos levou à presença do Pai, Senhor. Aqui está esse suco que é símbolo do teu sangue. Agora nós vamos, Senhor, participar desse momento também tão sublime e glorioso, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
Nicolas. Nicolas é o filho do nosso irmão Robertan. É problema de saúde? Está enfermo? Está enfermo, com febre, a garganta. Amém. Vamos apresentá-lo ao Senhor. Querido eterno Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós entramos em oração nesse momento para apresentar a Ti, Senhor Nicolas, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, Senhor, alcançá-lo, Senhor, meu Deus, e trazendo cura, Senhor. Trazendo, Senhor amado, a restauração da saúde dele, Senhor, para que amanhã, Senhor, ele possa estar aqui na Tua casa, Senhor amado, Deus querido. Ó Deus de amor e de paz, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, porque cremos em Ti, Senhor, e a Tua palavra nos assegura que a oração de um justo pode muito em seus defeitos. Pai, nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, Senhor, cremos no poder da oração. Alcança o Nicolas, ó Senhor amado, neste momento, Senhor. Alcança ele, Senhor amado. Usa de benevolência, de misericórdia e graça, Pai amado, Deus querido, restaurando a saúde do Nicolas, Senhor. Faça isso, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, depois da bênção apostólica, dá uma passadinha ali na cantina, tá? A cantina ali missionária, com o intuito de arrecadar fundos para auxiliarmos o missionário. Então você passa ali, é canjica, né? Canjica? É canjica, né? Se acaso você não gostar, pode pagar para mim que eu compro. Não tem problema nenhum. Vou ficar chateado de jeito nenhum. Vou até orar para você, querido eterno Deus, em nome do teu Filho Jesus. Te agradeço, Senhor, esta noite, pela tua presença, Senhor, nesta casa, Senhor amado, Deus querido. Te agradeço por cada vida aqui, Senhor amado, Deus querido. Cada vida que esteve, que está, melhor dizendo, nesta casa, Senhor, e te adorou, Senhor amado, e continuará te adorando, Senhor, porque nós estamos apenas interrompendo o culto, mas não interrompendo a adoração. A adoração continuará, Senhor amado, porque é o que nós devemos fazer, te adorar, Senhor amado, não importando, Senhor, a condição e a circunstância. Pai, obrigado pela vida desses homens, em cima desse altar, Pai, por ter nos auxiliado. Obrigado pela vida dos músicos, ó Senhor amado. Obrigado, Senhor, pelo grupo de louvor. Obrigado pela mocidade, Senhor. Obrigado pelos varões, Senhor amado. Obrigado pelas irmãs. Obrigado pelos irmãos que estão na nave da igreja, Senhor amado, Deus querido. Pelos obreiros desta casa, Senhor amado. Por todo aquele, Senhor amado, que declara e confessa teu nome. Obrigado pela vida de cada um. Agora leva-nos em paz, Senhor amado, Deus querido, de volta, Senhor, ao nosso lar, Pai amado, Deus querido, ao lar abençoado que o Senhor nos concedeu, livrando-nos, Senhor, de todo mal. Só mais uma coisa eu quero te pedir, Senhor, que a tua presença vá conosco, Pai. A tua presença vá conosco, Senhor. Nós não precisamos de mais nada. Então, Senhor, eu creio que a tua presença irá conosco, por isso eu quero te agradecer. Muito obrigado. Faz assim, ó. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor, seja com todos nós. Juntos vamos dizer: Amém.